Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai continuar aqui, né, o vídeo da nossa Scroll View. Lá da aula passada a gente explicou bastante sobre o Scroll View e eu fiquei de falar com vocês melhor sobre esse método, né, Scroll To e esse Scroll To End, que são métodos que a gente vai definir os valores X ou Y da nossa lista para quando a gente pressionar um botão ou quando a gente executar, né, esse método, a gente vai rolar para aquela posição que a gente definiu, certo? Então, aqui no VS Code, a gente tem aqui no emulador, né, a tela Scroll, que é a tela que a gente criou na aula passada para falar sobre Scroll View, como que também é sobre Scroll View, eu vou desenvolver essa tela aqui também, certo? E aqui no nosso código a gente vai falar primeiro sobre o Scroll Tool, certo? E para a gente, normalmente, quando a gente executa esses métodos Scroll Tool ou Scroll to End, eles são métodos executados por outras componentes que não estão dentro do Scroll View. Por exemplo, pode ser um botão que está posicionado aqui abaixo dessa nossa Scroll View, né? Ou alguma outra componente que não está dentro desse Scroll View, né? Dentro dessa lista que a gente consegue rolar. E isso é normalmente, certo? Então, quando a gente pressiona esse botão que não está na Scroll View, a gente vai executar um método da Scroll View. E para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que usar um hook aqui, que é o hook useRef. Eu não falei dele aqui ainda, deixa eu importar aqui. É o useRef. Vou importar aqui também o button, né, o botão. E eu não falei nada sobre esse useRef ainda, eu pretendo fazer uma aula sobre useRef, certo? Mas o que basicamente ele vai fazer é que a gente vai meio que copiar, a gente vai transferir todas as informações, a gente vai fazer uma referência desse nosso scroll view em uma variável, usando, né, o useRef. A gente vai criar essa referência. E quando a gente quiser fazer alguma alteração nesse nosso scroll view, a gente vai usar essa referência, né, essa variável que a gente criou para fazer isso. Então eu venho aqui, crio aqui um const, um scroll ref, ele vai receber o use ref, certo? A gente executa aqui a gente coloca aqui os parênteses, né? Porque o use ref é uma função, certo? E aqui no nosso scroll view, a maioria desses componentes nativos, ele tem a propriedade ref, que é justamente para isso, né? Ele vai receber o scroll ref, que é a variável que a gente acabou de criar, que a gente vai estar criando, né, fazendo essa referência. Então, aqui está dando um erro no botão, né? Eu tenho que colocar aqui o título novamente, botão, title, vai receber um rolar, certo? Eu salvo aqui, certo? Carregou aqui e aqui não vai mostrar porque o nosso scroll view ele está tampando aqui, ele está por cima, né? Então, aqui no scroll view eu vou definir uma altura e largura. E isso tem, né, na documentação, lá fala que a gente tem que estar definindo uma altura e uma largura para o scroll view. Então aqui eu vou definir a largura da tela, né? Eu não tenho ela importada aqui. Deixa eu copiar essa linha aqui, colar aqui dentro. Pegar somente a largura. Certo? E a altura, eu vou pegar a altura da tela menos... Opa, a altura da tela menos uns 200 pixels. Ele vai ficar um tamanho bom. O que eu fiz aqui agora foi porque eu tenho definido aqui essa variável, né, lá, a altura e a largura, definido aqui fora dessa função scroll. Ele está aqui fora para a gente conseguir usar aqui dentro do styles, certo? E para mim usar ele aqui dentro dessa função scroll, né, dentro da variável scroll, eu tenho que definir, né, é que eu estou usando const, eu posso apagar isso aqui tudo e usar, vou mover ele aqui para cima e posso usar o var, certo? Que aqui eu vou conseguir acessar essa variável, eu vou conseguir ela acessar tanto dentro do scroll quanto dentro aqui do styles. Beleza? Então é só coisa do JavaScript, né? A gente tem o const, let e var, que são keywords diferentes para definir variáveis, mas isso aqui não é o tema dessa aula. Beleza? Então agora que a gente tem aqui o nosso botão, ele vai receber aqui a propriedade, né? A gente vai definir aqui o onPress, que ele é uma função, né? Essa função vai ser executada quando o botão for pressionado, certo?
E o que que essa função vai fazer? Ela vai acessar a nossa referência, que é o scrollRef.current, né? Porque quando a gente define, né, a gente cria essa referência, ele cria um objeto current e dentro desse objeto current que está toda a referência, tudo sobre o que a gente fez a referência, que aqui no caso é sobre o scroll view. Então, scrollRef.current, a gente vai estar acessando as propriedades aqui do scroll view. Então, aqui ponto é o scroll to. Scroll to é uma função, né? E essa função ela recebe como argumento um objeto. Aqui eu fiz alguma coisa errada. Scroll to ele recebe um objeto, beleza? E esse objeto ele vai conter um valor de x, um valor de y e o animated, um D aqui no final, igual true. Deixa eu salvar aqui para me explicar melhor para vocês. Então, a gente vai definir um valor de x e y porque a nossa lista ela tem, né, esses valores. Aqui, por exemplo, como a lista ela está se orientando aqui na vertical, a gente tem no canto superior esquerdo, né, começa o zero e no final aqui, né, tem a largura completa dessa lista que a gente pode acessar, né, aqui no on layout do nosso scroll view para poder descobrir as dimensões, né, desse nosso scroll view. Aqui a gente tem uma propriedade que é on layout, certo? Que ele recebe aqui uma função. Essa função eu vou chamar aqui os argumentos dela de event. A gente vai acessar, né, os dados dessa propriedade aqui on layout. Vou chamar isso aqui de event, né? Então aqui eu vou dar um console.log, um event.native.event.layout, que ele vai estar me mostrando aqui os layouts dessa nossa scroll view, o layout, né, as dimensões x e y desse nosso scroll view. Deixa eu reiniciar aqui a aplicação. A gente aperta R duas vezes, né, ele reinicia. Eu vou abrir aqui o terminal, certo? E quando eu navego aqui para a tela, né, para a tela scroll, ele vai escrever aqui no terminal essa altura, o layout, né, desse nosso scroll view que a gente definiu aqui, que a gente tem a altura e a largura, né? A altura de 15 e 18 pixels e a largura de 392, que é a largura da tela. Beleza? Então, a gente sabendo aqui que essa altura é 15 e 18 pixels, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Eu basicamente eu vou alterar, né? Alterei aqui a altura dessas nossas caixas, né, desses nossos views que a gente definiu, para ficar a mesma altura da nossa lista e a gente conseguir ver melhor o scroll to funcionando. Beleza? Então aqui, por exemplo, o 00, né, a posição 00 é aqui no canto superior esquerdo. Então, se eu defino um y aqui nesse scroll to como o 518, né, a que é a altura desse nosso scroll view, quando eu pressionar, né, esse botão, ele vai navegar, ele vai rolar para a posição 518, que é aqui nesse inferior, nessa parte aqui inferior esquerda, né? Então essa parte inferior esquerda ela vai ser rolada aqui para cima e a gente vai ficar com essa tela verde. Então, se eu salvar aqui e pressionar o botão, a gente rolou, né? Se eu rolo aqui para baixo e pressiono aqui rolar, a gente volta lá para cima, porque essa posição é o y, né, igual 518, que é o que a gente está definindo. Então, independente da posição que a gente está aqui, se eu pressiono o botão ou algum outro componente, a gente vai navegar para essa mesma posição 518. Se eu altero aqui, por exemplo, para 1050, salvar, sempre que a gente pressionar o botão, a gente vai ser navegado para essa mesma posição, que é a posição onde o y é igual a 1050, né? Se eu rolo aqui para baixo e pressiono, a gente vai para cima. E esse animated é essa animação, essa sensação que a gente tem, né, de que está rolando. Se eu defino ela como false, quando eu pressiono o botão, ele vai simplesmente mudar aqui, né, trocar para a posição sem nenhuma animação. Beleza? E então, aqui a gente pode também, né, esse botão ele está fora do nosso scroll view, mas eu posso também mover ele aqui para dentro do scroll view,
certo? Que agora ele está dentro do nosso scroll view, então eu tenho que mover lá no final da lista para achar o botão. Mas mesmo assim, ele aqui dentro, se eu pressiono, ele funciona, né? A gente vai rolar aqui, deixa eu alterar esse valor para vocês conseguirem ver melhor. 1400, certo? Então aqui no final da lista tá o nosso botão. Se eu pressiono, a gente é navegado aqui para essa posição onde o y é igual a 1400. Vou ativar aqui como true, né? Esse animated. Então, para mim conseguir pressionar o botão, eu tenho que vir aqui para o final, pressiono rolar, a gente volta para a mesma posição, graças ao useRef, né, ao hook useRef, que a gente está criando essa referência do nosso scroll view em uma variável. Beleza? Então esse é o scroll to. E o scroll to end, eu vou tirar esse botão aqui de dentro da lista, né? Eu vou manter ele aqui fora. O scroll to end, lembrando que isso aqui também funciona na horizontal. Então se eu defino aqui o scroll view como horizontal, agora tudo aqui eu vou alterar aqui a altura para ficar a mesma da largura. Certo? Salvei aqui o nosso scroll view, a gente definiu aqui uma altura para ele, né? Por isso que o botão aqui está no meio do nada aqui. Eu vou remover esse estilo também. Beleza? Agora a nossa lista está na horizontal. E para o nosso botão funcionar, agora a gente tem que definir uma posição X, né? Porque agora a gente vai estar rolando na horizontal. E para horizontal a gente usa os valores de X. Então eu vou definir aqui um Y como 0. E o X, por exemplo, 518, né? Se eu salvo, a gente está aqui no começo da lista e pressiono o botão. Ele vai navegar 518. Aqui não é 518 mais, né? É a largura da tela, que é 300 e alguma coisa, mas aqui se eu pressiono eu vou navegar, passei aqui, né, uma página, né? Se eu estou aqui no final da lista e pressiono, a gente volta para a posição de 300 e alguma coisa, né, que é a largura da tela. Eu vou definir aqui, por exemplo, como 500. Se eu estou aqui em alguma posição e pressiono, eu sempre vou para a posição onde o x é igual a 500, beleza? E isso, né, é o nosso scroll to, o nosso método scroll to, e a gente tem também o método scroll to end, que é basicamente, né, é uma função. Vou apagar aqui esse argumento do scroll to, né? Ele é basicamente uma função. Então, se eu estou aqui, por exemplo, nessa posição inicial que eu pressiono rolar, ele vai navegar, né, vai rolar literalmente aqui para o final da nossa lista. Beleza? Então, scroll to end é isso, certo? Então, essa aula aí a gente explicou bastante, né? A gente explicou sobre o scroll to e o scroll to end, mas também eu expliquei um pouco sobre esse onLayout, que é uma propriedade, né, que a maioria das nossas componentes nativas tem, que a gente usa para descobrir várias coisas sobre o layout, né, inclusive as dimensões. E a gente falou também bastante sobre o useRef, que é para criação de referências. Eu pretendo falar mais sobre o useRef em uma aula específica. E na próxima aula nós vamos iniciar, né, eu vou introduzir para vocês sobre a flat list, o que ela é, como que ela funciona e como que a gente usa ela nas nossas aplicações. Beleza? Então espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.